Ao vivo está aqui no estúdio a oftalmologista doutora Denise Barreto para falar sobre astigmatismo, aprofundar. Na reportagem, ela trouxe algumas informações e aqui em estúdio ela vai aprofundar um pouco esse assunto. Como acabamos de ver na reportagem, a pessoa geralmente enxerga de forma distorcida, desfocada a qualquer distância, também sente muito as vistas cansadas, dores de cabeça, dificuldades para dirigir à noite. Bom dia, doutora Denise, bem-vinda ao Sergipe no Ar. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada por sua presença. A gente sempre fala aqui da OftClean, né, que é uma grande parceira do Sergipe no Ar, e eu sempre digo, sentiu alguma ardência, sentiu algum incômodo nas vistas, procura o oftalmologista, porque o astigmatismo, ele começa com uma porcentagem, mas ele pode evoluir, né? Do que depende essa evolução, quais são as consequências para quem não se cuidar, quem não cuidar da saúde dos olhos? Então, hoje em dia, primeiramente, a gente recomenda que a pessoa vá ao oftalmologista todos os anos. Esse é um recado que eu quero dar. Procure seu oftalmologista, nem que seja para uma rotina, para o exame de rotina só, né? Então, para a gente detectar algumas outras doenças. O astigmatismo, junto com os outros erros de refração, que é a miopia, a hipermetropia e a presbiopia, eles causam muitos sintomas e, às vezes, uns sintomas que a gente não relaciona. Por exemplo, dor de cabeça no final do dia, né? Esse até que relacionam, mas cansaço, a leitura. Então, tem muitas crianças, adolescentes que não gostam de ler, acham que não gostam. Na verdade, é um reforço negativo. Ela vai ler e sente cansaço visual, né? E aí larga a leitura. Então, veja se seus filhos não estão mesmo com deficiência de visão quando vão fazer a leitura. Náusea, até náusea dá. E a gente agora, com o uso desses tablets, computador, tudo, por causa da luz azul, a gente tem muito sintoma visual também, que chama síndrome visual do computador, né? Nele tem distúrbio visual, por turvação momentânea, dor de cabeça, náusea, olho vermelho. Doutora Denise Barroso, falando em internet, falando em criança, né? Existe um tempo que não é apropriado, digamos, um limite, um tempo limite que a ciência estabelece para se ficar em frente ao celular ou ao computador. Quando passa desse limite, aí agrava-se os problemas de saúde nos olhos? Os sintomas, eles vêm normalmente quando você passa mais de 2 horas no computador, né? Então, a recomendação que você evite essa síndrome de fadiga, essa síndrome visual, é que a cada hora você descanse 5 minutos. Ou a cada 20 minutos descanse 1 minuto. O que acontece? O que é descansar? Não é parar de estar no computador e olhar alguma coisa aqui perto. O olho só entende como infinito alguma distância acima dos 6 metros. Então, ou admirar uma paisagem, se você não puder, estiver no ambiente de trabalho, fecha o olho 1 minuto a cada 20 minutos, que isso resolve. Olha aí a dica. Lembrando que o nosso WhatsApp está aberto para a nossa participação popular. Você da capital, você do interior, pode enviar a sua pergunta, dizer alguns sintomas, os sintomas que, porventura, os seus filhos, a sua filha, os seus netos, os vizinhos, você esteja alguma dúvida realmente sobre isso, aproveitar a presença da doutora Denise aqui. Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Tem gente já ligada com a gente, o Claudinho do Rosa Elze. Bom dia para todo mundo aí no Rosa Elze. Ele fala assim, parabéns Tamires, parabéns TV Atalaia por esse jornalismo tão cedo. É isso, a gente acorda cedo, quando a gente acorda cedo, o dia rende mais, né? Agora, feito o exame, identificado o astigmatismo, aí a receita é óculos, é lente. E existe um período estabelecido ou tem que usar durante todo o dia? Como é que é, doutora? Não, eu costumo dizer que óculos é igual um bengala. Você usa para lhe suprir alguma necessidade, né? Então, assim, agora se você percebe que a falta do uso dele lhe causa sintoma, então use o tempo inteiro, né? Mas não, só causa sintomas se eu estiver no computador, quando eu for para a aula, aí você usa nessas situações, entendeu, Tamires? Não precisa estar direto, não. Que aí vai descansando, né? E a gente... Se uma pessoa, desculpa interromper, se uma pessoa passar, sentir, por exemplo, ardência, sentir que não está enxergando muito bem a longa distância, ficar franzindo a testa assim sem enxergar e demorar a ir para o oftalmologista, o que pode acontecer? Na verdade, isso pode esconder algumas outras doenças, né, paralelas ao astigmatismo, e você achar que é só um erro refrativo. E o astigmatismo também está presente numa doença que a gente está crescendo bastante, que é o ceratocone. Ceratocone. Ceratocone, que é o que acontece no astigmatismo é que ele é uma distorção, ocorre uma distorção da imagem por conta de uma distorção de algum meio refrativo, ou a córnea ou cristalino, normalmente a córnea. E daí, no ceratocone, você tem anormalmente um abaulamento central da córnea, que causa uma distorção maior ainda. E aí, quando ele é diagnosticado precocemente, a gente tem vários tratamentos eficientes, se não o transplante, né? Além do transplante, que isso deixa para bem mais tarde e depois,
que aí evita um transplante de córnea. Então, o ideal é que seja Muito descoberto antes importante mesmo, isso. com Então, tem que certeza. acompanhar para não evoluir para esse problema que é mais grave ainda e que não vai ser um simples óculos, vai ser um Não. transplante. Sim. Então, por isso que tem que acompanhar mesmo. Tem gente ligada no bairro Luzia, aqui na capital. A Alana interagindo comigo ao vivo pelo WhatsApp do programa. Bom dia, o meu esposo há mais de 10 anos vive com os olhos irritando. Ele não sente nada mais que isso, só muita irritação. A família dele tem histórico de glaucoma. O que será? Quando ele põe o colírio, melhora a irritação, mas aí passa um tempinho, volta a irritação. Inclusive, falando em glaucoma, sábado é o dia de combate à cegueira por glaucoma. A gente já traz, então, esse alerta aqui no Sergipe no Ar. Sim. Então, aproveitando essa pergunta maravilhosa, a gente tem que diferenciar os vários tipos de causas, as várias causas de olho vermelho, né? Então, se ele está com o olho irritado, pode ir desde produtos que ele está exposto no trabalho dele, né? Algumas doenças ocultas, como inclusive glaucoma. Normalmente o glaucoma, o principal tipo de glaucoma, ele não traz sintomas floridos, assim como um olho vermelho, mas alguns sim. E mais do que isso, certamente esse colírio está sendo usado de uma forma que não prescrita por médico, e aí é o grande problema, por duas coisas. Primeiro, que a gente deixa de descobrir o que verdadeiramente tem e tratar eficientemente. Só Segundo, resolve naquele momento e depois continua. segundo, que alguns tipos de glaucoma são causados pelo uso do corticoide, por uso de algumas medicações, inclusive o corticoide no olho, que deixa branquinho e depois, na verdade, ele está causando lesões permanentes no olho, que aumenta a pressão. O colírio pode Então, ser o não ideal, usem. né, para o problema. Exato. O oftalmologista é quem vai saber passar o colírio ideal para o tipo de problema. Sim. Inclusive, tem colírios que aumentam a pressão ocular, não é isso? O uso do corticoide, colírio de corticoide. Então, por isso que é muito importante a receita mesmo. E, infelizmente, a gente não conseguiu ainda uma lei que proibisse e que fosse só com a prescrição médica em farmácia. Isso está em estudo, né? Isso está em processo, aliás, para evitar esse tipo de glaucoma. Olha, tem telespectadores ligando, minha gente, não posso atender vocês ao vivo, tem que ser mensagem. Vocês podem enviar para mim a mensagem que aí eu posso interagir com vocês. A Kelly de Laranjeiras. Meu filho tem 5 anos e ele gosta muito de celular. Eu já disse a ele que quando está no celular ele está apertando muito os olhinhos, ela já percebeu isso. Será que pode ser algum sinal? Os olhinhos ficam irritados e é tanto que ela está proibindo ele usar o celular tanto. Então, ele fica apertando os olhinhos. Aproveito para mandar um grande beijo para todo mundo aí no município de Laranjeiras. Essa é a pergunta da Kelly. Não é comum uma criança lembrar que tem olho, né? Então, normalmente muita gente ignora um sintoma de criança e parabéns por você observar. Então, uma criança que faz isso para enxergar não é natural, né? E a outra coisa é quando a gente está fazendo algum tipo de leitura, a gente está vendo algum tipo de imagem, normalmente a gente diminui o piscar. Então, a gente está vendo crianças e adolescentes com olho seco, causados por diminuição do piscar mesmo, pelo nível da atenção em jogo, em qualquer outra coisa que precise sua atenção em segundos. Então, você vai deixando o olho aberto. Então, você vê crianças que a gente tem que passar lágrimas artificiais por conta dessas novas tecnologias. Fica muito envolvido ali, nem pisca, Não, né? não Como a gente pisca. diz, nem está piscando. Não pisca, diminui fica o concentrado piscar. ali. Olha, tem mais gente interagindo. A Virgínia, bom dia, Virgínia, do Augusto Franco. Ela fala que os olhos dela coçam muito, mas ela já usou óculos ou usa óculos. Então, o que pode ser essa coceira? Então, são coisas diferentes. O uso do óculos, ele vai reparar um defeito refrativo que você tem e vai lhe ajudar a enxergar melhor. Agora, um sintoma visual de coceira pode ser desde alergia. Hoje em dia a gente tem muita conjuntivite química, de maquiagem, protetor solar, desde conjuntivite química, que tem gente que à noite não retira certinho com a maquiagem, com demaquilante. Pode ser que você tenha uma alergia à poeira, esteja associado a qualquer outro tipo de alergia, até a perfume mesmo, esmalte, né, que hoje em dia a gente percebe bastante. Esmalte também causa alergia e incômodo nos olhos, então? Porque a pessoa vai, pinta o olho e mexe, ou pinta as unhas e mexe no olho. Então, não é incomum, não é raro a gente ver pessoas com olho vermelho, né? Hoje em dia, uma das maiores causas hoje em dia é o olho seco, seguido de conjuntivite tóxica. Inclusive, a gente teve um surto aí, né, de alergia. conjuntivite. E ainda estamos nesse surto, por incrível que pareça, não passou ainda. Então, evitem de qualquer maneira. Normalmente, a transmissão é alguém que pega nos olhos, pega nos objetos, e a gente vai com a mão, também pega nos objetos e leva para o nosso olho. Então, evitem de qualquer maneira
levar as mãos, principalmente sem lavar, aos olhos. Essa é a principal prevenção. A limpeza, então, a higiene. Usou maquiagem, usou protetor solar, porque às vezes o protetor solar a gente sua, né? Faz muito calor e aí escorre. Exatamente e às vezes isso. pode ter contato com os olhos, né? Então, muito importante. Pelo menos 3 vezes por dia, né? A gente dá uma higienizada, lavar o rosto mesmo. Porque se a gente for lembrar, Tamires, a proteção solar só se fica 2 horas, né? Então, depois é só resíduo. Então, a gente tem que tirar, e aplicar remover novamente. e reaplicar. Deise Kelly está falando comigo de Itapuranga da Ajuda. Bom dia para todo mundo em Itapuranga. Gostaria de saber por que quando estou em um ambiente fechado enxergo perfeitamente, mas em claridade, quando olho até mesmo para os céus, vejo chuvisco e às vezes até turvo. Ela deve se preocupar, então, ou seja, ela tem incômodo no contato com a claridade. Sim, isso é um dos sintomas mais típicos de astigmatismo, essa intolerância à luz, né? Então, assim, procure que muito certamente você vai estar com astigmatismo. E aí é muito importante mesmo procurar urgentemente. É, né? a outra coisa é assim, eu não sei que tipo de sintoma ela tem pessoas que têm ceratite, que é um desgaste na córnea, como se fossem pequenas feridinhas na córnea que expõem os nervos. A córnea né? está aqui? A córnea é o que fica por frente, como se fosse uma bica de relógio, na frente da íris, transparente. Então, ela é onde tem a maior quantidade de terminação nervosa do corpo humano. Então, pequenas exposições da córnea, elas causam esse tipo de sintoma. Então, tem gente que dorme assim, com o olho aberto, semicerrado, e daí, quando acorda, fica insuportável a luz do sol, ou por conjuntivite química mesmo, de maquiagem, vai e causa alguma alteração de córnea, e tem isso. Então, o importante mesmo é ela verificar isso no oftalmologista. Muito importante. Olha, a gente está recebendo um grande número aqui de mensagens, de ligações. Eu não vou conseguir atender vocês, mas tem muita gente relatando vários problemas de vista em relação, por exemplo, telespectadores aqui, eu não estou conseguindo visualizar o nome porque tem gente ligando, mas telespectadores falando que lacrimejam muito e às vezes chega a lacrimejar demais. O que pode ser isso? Olha, como eu falo que o olho seco é uma das maiores causas disso, por quê? Ah, mas meu olho é seco porque eu estou lacrimejando. O que acontece é que a gente tem no filme da lágrima água, gordura e muco, numa quantidade que consegue estabilizar o filme da lágrima e ele ficar paradinho aí. Quando está em desalinhamento, né, um maior que o outro, ou seja, diminui, ele não fica no olho e, na verdade, você lacrimeja. Você não consegue. Então, a gente chama lacrimejamento paradoxal. Essa é a grande causa do lacrimejamento hoje em dia. Esse é o problema da Angélica de Jesus, que está interagindo conosco aqui, mora no município de Itapuranga da Ajuda. Ela diz que tem esse problema. Então, o que ela deve fazer? Uso de lubrificante. Primeiro, sempre verificar a causa. Se tem mais de um ano que você foi no seu oftalmologista, procure seu oftalmologista e verifique a causa. Mas, normalmente, isso se resolve com boa lágrima artificial. Está respondida, então, a pergunta da Angélica. Muito obrigada pela audiência. Doutora Denise, isso, tem gente perguntando se a doutora Denise é médica. Está mandando um beijo para ela, agradecendo isso. Ela é médica, sim, oftalmologista e atende aqui na capital, né, doutora Denise? Sim. Então, é isso. É muito bom a gente ter realmente especialidades. Eu não estou conseguindo administrar a quantidade de mensagens que estão chegando. Que bom. Agora, vamos fazer, então, um alerta sobre o glaucoma, doutora Denise. Sim, vamos. Sábado é o dia de combate à cegueira por glaucoma. Como é que está a programação? Qual é o alerta que a gente traz para a população? Olha, isso é tão importante que foi por decreto mesmo de lei. A partir de 2002, a gente começou a tornar esse dia público para a gente conscientizar. A proposta é conscientizar a população que existe o glaucoma e que ele normalmente não tem sintoma e é a maior causa de cegueira no mundo inteiro. Mais desenvolvido, subdesenvolvido. Então, a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Existe algum sinal? Não existe nenhum sinal aparente, só mesmo exame? 80% dos glaucomas, eles são, que a gente chama glaucoma de ângulo aberto, eles são assintomáticos, até que você tem uma perda importante de visão que só acontece em estágio final. Infelizmente, Tamires, os dados que a gente tem no Brasil, isso tenta melhorar, porque eu acredito que a população está muito mais educada quanto à presença, à possibilidade do glaucoma, mas as pessoas que ficam cegas por glaucoma, elas já chegam em algum serviço público cegas de um olho. Então, isso torna nossas estatísticas muito ruins, né? E um problema de saúde pública muito importante. Então, assim... Como não tem sintoma, o alerta que a gente faz, então, para todas as pessoas fazer o exame, fazer o exame com o oftalmologista. Sim, principalmente quem? Pessoas que vai
aumentar a prevalência desse glaucoma. Pessoas acima de 40 anos, né, principalmente acima de 60 anos, pessoas que têm história de glaucoma na família, que têm miopia, da raça negra, que têm uma córnea mais fina. Então, esses são os mais propensos a ter glaucoma. Tem telespectadores ligados com a gente em Maruim. Bom dia para todos no município de Maruim. E tem uma telespectadora, a Crislaine Correia. Bom dia, Crislaine. Ela fala assim, estou sentindo a cada dia, ela tem astigmatismo, sabe que tem astigmatismo, só que está sentindo a cada dia as vistas mais embaçadas. O que pode ser isso? Uma vez que ela já diagnosticou o astigmatismo e já foi receitada. Então, procure seu médico outra vez. Sugira a oportunidade de você fazer um exame chamado topografia de córnea, que ela avalia a curvatura da sua córnea, ou se ela tem algum problema, porque isso pode ser realmente uma progressão do astigmatismo para um ceratocone. E ela disse que os olhos ficam inchados, ela está contando aqui para mim. Normalmente o ceratocone está associado a algum tipo de alergia. Então são pessoas que coçam bastante o olho. Atenção, não coçem os olhos, que realmente está muito relacionado. Então são pessoas que coçam bastante o olho, mas também pode não ser isso, né? Só o astigmatismo. Pode ser alguma coisa lá atrás no fundo do olho. Então, realmente, você é candidatíssima a procurar urgente um oftalmologista. Então, que bom que a doutora Denise estava aqui hoje para ajudar essa telespectadora. Busca o oftalmologista urgente, né? Porque aí, se ficar esperando, pode acontecer o quê? Porque o que acontece? A gente tem no Brasil 1,5 milhão de pessoas cegas. 1,5 milhão de pessoas cegas. E a gente, dentro desse quadro, a gente prevê que 70% dessas causas de cegueira seriam evitáveis se chegasse no oftalmologista para tratar, entendeu? Então, assim, procure. Isso mesmo, esse é o nosso alerta. Quero agradecer a presença da doutora Denise aqui. Muito obrigada mesmo, esclarecendo várias dúvidas. Realmente, muitas mensagens eu não consegui administrar. Muita gente aqui parabenizando, dizendo que está gostando muito do programa. E é isso, a gente que agradece os telespectadores por essa interação e também te agradecemos por trazer esse esclarecimento que a população precisa muito. Nós que agradecemos em nome da Sociedade de Oftalmologia essa oportunidade de estar divulgando os cuidados com o olho. Com a saúde. Muito obrigada. Obrigada Bom dia. também, Tamires. Bom dia.